Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os principais autores para conhecer a literatura brasileira. A minha amiga Bárbara Lameira, que também tem um canal aqui no YouTube, ela é professora de língua inglesa e ela fez um vídeo semelhante a esse, né, que foi daí que eu tirei a ideia para esse vídeo, só que lá no canal dela, ela falou sobre os principais autores da literatura de língua inglesa. Então, vou deixar aqui linkado nos cards do canal dela para vocês conhecerem, porque essa ideia desse vídeo não partiu necessariamente de mim. Eu assisti o vídeo dela e pensei, e se eu fizesse sobre os autores brasileiros, né, de língua portuguesa? Então, né, no vídeo de hoje eu vou comentar aqui, fazer uma listinha com alguns autores que eu considero, né, não só que eu considero, mas que já são canônicos aí, para se conhecer a literatura brasileira. E o primeiro deles, né, pra gente começar logo com essa listinha, é o Gregório de Matos, que nasceu em 1636, e ele é considerado um dos maiores poetas do que hoje a gente chama de barroco, né? E ele se destacou principalmente pela sua poesia satírica, que o levou a ser conhecido como Boca do Inferno, porque nessas poesias, ele falava umas coisas assim, bem pesadas sobre algumas coisas, algumas questões, alguns políticos da época, né? E aí o que levou ele a ter este apelido de Boca do Inferno. Ele nasceu em Salvador, ele é filho de português com mãe brasileira, né? Embora ele tenha uma obra muito vasta, durante a sua vida ele não publicou nenhum livro. As suas poesias só vieram a ser publicadas na reunião de livro, né, em 4 volumes, entre os anos de 1923 e 1933. E hoje em dia é muito fácil achar por aí a sua obra, visto que é uma obra que já está em domínio público, então é só você ir lá no Google, jogar lá Poemas de Gregório de Matos, e aí você vai achar toda a obra dele ali facilmente. O segundo autor é o nosso querido Machado de Assis, que nasceu em 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ele foi neto de escravos. Também, né, recebeu um apelido muito engraçado. Ele teve um período na vida dele que ele foi apelidado de Bruxo do Cosme Velho, porque ele já foi visto lá na sua casa queimando cartas em um caldeirão, né? E o nome da rua onde que ele morava se chamava Cosme Velho. Então ele levou esse apelido por causa dessa curiosidade desse dia em que ele estava, por um acaso, em um caldeirão fazendo umas coisas ali. E hoje em dia ele é considerado um dos maiores representantes da literatura brasileira, né? Ele foi responsável por inaugurar o realismo no Brasil com o seu livro, né, bem famoso, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi lançado em 1881. Ele foi contista, jornalista, poeta, tradutor e membro da Academia Brasileira de Letras, né? Inclusive, ele foi a primeira pessoa a traduzir o poema do Edgar Allan Poe, O Corvo, aqui para a nossa língua portuguesa. Dentre as suas principais obras, nós temos Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Helena. Próximo autor é o José de Alencar, né, que nasceu em 1829. Ele foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e um político. Ele foi um dos principais nomes do que hoje a gente chama de romantismo. Quando se pensa em romantismo, logo vem aí o nome do José de Alencar junto, né? Principalmente com a sua trilogia indianista, né? Que é composta pelo O Guarani, O Birajara e Iracema. Mas além desses livros, ele também publicou outros, né? Entre as suas obras mais conhecidas, nós temos Lucila, que foi inspirada em A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, que inclusive eu recomendo muito esse livro, é um livro maravilhoso, e Senhora. Indo para o modernismo, o próximo autor é o Mário de Andrade, que nasceu em 1893 e ele é um dos principais nomes deste movimento literário. Ele é autor do tão famoso Macunaíma, um herói sem nenhum caráter. Além de romancista, ele foi contista, cronista, poeta e crítico literário. E também ele foi professor, né? Ele dava aula de música, ele era uma pessoa que se interessava muito por estudar, então ele estudava muitas coisas, então ele era considerado também um pesquisador e ele tinha grande interesse em tudo aquilo que representasse o Brasil. E pensando nisso, ele foi uma das figuras mais importantes na geração de 22 e um dos responsáveis por levar essa representação de um Brasil real, essa coisa do patriotismo, para dentro do modernismo.
Ainda falando de modernismo, a próxima autora é a Clarice Lispector, uma ucraniana que se naturalizou brasileira. A Clarice nasceu em 1920 e a sua literatura é uma literatura que está bem caracterizada por uma linguagem altamente poética, meio joyciana, né, que é marcada pelo fluxo de consciência, que está bem mais centrada ali no íntimo dos personagens. Então, esses pensamentos que marcam as suas obras vai revelar aquilo que seus personagens têm de mais íntimo, né? Então, entre os seus livros mais famosos, nós temos A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH e Perto do Coração do Selvagem, que foi o seu primeiro livro publicado. Dando continuidade, a próxima autora é a Lídia Fagundes Telles, que nasceu em 1923. Ela foi uma romancista e contista e uma das grandes representantes do movimento pós-modernista, e também ela foi membro da Academia Brasileira de Letras, membro da Academia Paulista de Letras e da Academia de Ciências de Lisboa, né? Então ela pertenceu aí a uns certos grupos. Entre suas obras mais famosas nós temos Ciranda de Pedra, Antes do Baile Verde, que é um livro de contos maravilhoso. Se você está querendo começar e conhecer a obra da Lídia, eu recomendo muito que você leia Antes do Baile Verde e As Meninas, né? Além desse, a gente tem uma obra bem vasta aí dessa autora. Depois nós temos o mineiro Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em Itabira em 1902. Ele foi um poeta brasileiro do século XX, né, um dos mais importantes. Também foi contista e cronista, mas a sua poesia foi aquilo que mais se destacou. E ele foi um dos grandes nomes da segunda geração modernista. Quem aí que não conhece aquele tão famoso, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. É do Drummond este poema aí. Mais um mineiro nessa lista, e o próximo é o Guimarães Rosa, que nasceu em 1908 na cidade de Codesburgo, né? A sua obra tem como característica um rompimento com as técnicas tradicionais do romance. Então, o Guimarães, nas suas obras, ele vai reinventar essa forma narrativa, criando a sua própria linguagem literária. Se você pegar para ler as obras do Guimarães, você vai encontrar palavras que ele criou, palavras que estavam em desuso e que ele coloca ali. Então, as pessoas às vezes têm um certo receio justamente por ele ter essa liberdade poética ali nas suas obras, e ele é um dos principais nomes do regionalismo mineiro. Entre as suas obras mais famosas, nós temos o Grande Sertão Veredas, né? Que vai contar a história do Diadorim, e também temos o seu livro de contos, Estas Histórias, entre outros aí tão famosos, né? Ele escreveu bastante, ele tem uma vasta obra publicada. Dando continuidade, a próxima autora é a Hilda Hilst, né? Que nasceu em 1930. Ela foi uma poetisa, cronista, dramaturga brasileira, e ela fez parte da geração de 45, e ela é uma das maiores escritoras do século XX, né? A literatura da Hilda é uma literatura que rompe com aquele tom clássico, né? A sua poesia, não só a sua poesia, mas toda a sua obra está bem marcada por temas como a solidão, o amor, a morte, a loucura e também o erotismo e o misticismo, né? Muitas das suas obras têm esse caráter mais erótico e um tom associado com a loucura, como a Obscena Senhora D, né, que é um romance dela bem famoso, e além deles também podemos citar o Tu Não Te Moves de Ti. Em seguida, nós temos o Graciliano Ramos, um dos principais nomes quando se fala em regionalismo, né? Ele é um alagoano que nasceu em 1892, né? As suas obras, elas vão tratar de problemas sociais do Nordeste brasileiro e vão apresentar uma visão crítica dessa realidade e das relações humanas. Ele fez parte da segunda geração do modernismo também. Entre as suas principais obras, nós podemos citar Vidas Secas, tão famoso ali, que vai contar a história daquela família de retirantes, que tem vídeo aqui no canal, caso você queira ver, vou tentar deixar linkado. Também temos o Angústia e o Memórias do Cárcere. Em seguida, nós temos a Raquel de Queiroz, que nasceu em 1910 e ela foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras e a receber o Prêmio Camões. Ela foi jornalista, teatróloga e tradutora. Inclusive, ela traduziu O Morro dos Ventos Uivantes, uma tradução que atualmente sai pelo José Olímpio, que eu particularmente não gosto muito daquela tradução, porque acho que por ela ser escritora, ela toma uma certa liberdade poética e ela altera muito o texto, mas fica aí a título de curiosidade. Ela nasceu em Fortaleza, ela exerceu uma grande militância política no Nordeste, né? A Raquel de Queiroz, ela é conhecida
pela sua militância, pelo seu posicionamento político. E em 1932 ela mudou para o Rio de Janeiro e aí ela se casou e ela foi militante do Partido Comunista, né? E isso acabou levando ela a ser presa em 1937 porque ela estava defendendo ideias esquerdistas. Entre as suas principais obras, nós temos o Memorial de Maria Moura, o 15 e Dora Doralice. Em seguida, nós temos o Jorge Amado, que nasceu na Bahia em 1912. A sua obra tem como característica fazer uma exposição e uma análise realista dos cenários rurais e urbanos da Bahia naquele período. Ele foi um dos maiores representantes do regionalismo, que marcou a segunda fase modernista. Além disso, ele também, né, teve aí umas questões políticas, ele foi ligado ao Partido Comunista. O escritor ele foi eleito deputado federal por São Paulo no ano de 1945. E em 1961, ele candidatou-se à Academia Brasileira de Letras e venceu por unanimidade, entrou para a academia. Dentre as suas principais obras, nós temos O Capitão de Areia, Gabriela Cravo Canela e A Morte de Quincas Berro d'Água. Em seguida, nós temos a Cecília Meirelles, que foi uma professora, poetisa e jornalista e pintora brasileira. Ela nasceu em 1901 e ela tem mais de 50 obras publicadas. Pensa no tanto que essa mulher escreveu, né? Pois é, ela tem 50 obras publicadas e ela foi a primeira mulher, né, na literatura brasileira a ter uma grande repercussão, assim, dessa forma, né, de ter uma grande representação ali na literatura. E aos seus 18 anos, ela já estava publicando o seu primeiro livro. Entre as suas principais obras, nós temos O Espectro e o Romance da Confidência Mineira, que apesar de ter no título a palavra romance, é uma coletânea de poesias também. Em seguida, nós temos a Carolina Maria de Jesus, né, que ela é considerada uma das primeiras escritoras negras a ter destaque no Brasil. A autora nasceu em 1914, também mineira, né, vocês estão vendo que nessa lista tem bastante mineiros. Mas ela se mudou para São Paulo com sua família em 1930, né? Morando em favelas, ela sempre esteve tendo esse contato com a escrita, ela sempre escrevia o seu dia a dia e ela sempre teve o sonho de ser escritora. Tanto que em 1941, ela foi na redação do jornal Folha da Manhã e ela levou um poema que ela tinha escrito em homenagem ao Getúlio Vargas. E esse poema foi publicado no jornal em 24 de fevereiro, e aí no jornal saiu a foto dela junto com o seu poema, né? Em 1960, ela consegue publicar o seu livro autobiográfico, e o mais famoso, né, que é O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é ali onde ela vai contar, ali, através das suas memórias, o dia a dia, o cotidiano, de como é viver numa favela no Brasil. E para fechar, eu trouxe aqui a Conceição Evaristo, né, uma autora contemporânea, também mineira, nasceu em Belo Horizonte em 1946. Ela é graduada em letras pela Federal do Rio de Janeiro, é professora, pesquisadora, poeta, contista, cronista e hoje ela é um dos principais nomes da literatura contemporânea, principalmente quando a gente fala em literatura produzida por pessoas negras. Vem sempre o nome da Conceição Evaristo à tona. E entre as suas principais obras, a gente tem o Olhos d'Água, também temos o Insubmissa Lágrimas de Mulheres, e as suas obras têm como tema retratar o cotidiano principalmente de mulheres negras. E foi daí que ela cunhou a expressão de escrevivência, porque aí a gente tem uma história, né, uma ficção que se dedica a relatar a experiência. Então, o conceito de escrevivência foi criado pela Conceição quando ela estava fazendo lá o seu mestrado. Então, gente, essa foi a lista. Espero que vocês tenham gostado dos autores que eu elenquei aqui. Se você sentiu falta de algum, se tem alguém que você acha que é importante, que eu não comentei, deixa aqui nos comentários qual o autor que você acha que é um dos fundamentais para conhecer a literatura brasileira. Quando eu fui montando essa lista, eu fui pensando assim, em diferentes estilos de escrita, nomes que sempre aparecem quando a gente pensa em cânones da literatura brasileira, né? Então, eu fiz essa lista pensando nisso, não segui uma ordem cronológica, não, segui a ordem que eu achei melhor e é isso. Comenta aqui pra mim, né, se você já leu algo de algum desses autores, qual deles você gosta, ou se tem algum que você não gosta, tá bom? Vou adorar saber. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos pra gente alcançar mais inscritos, tá bom? E se você não me segue nas redes sociais, os links estão aqui embaixo, tanto do meu Scooby quanto do meu Instagram. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.